Bom dia a todos. Agradeço aqui a nossa comissão organizadora, a estar aqui apresentando o trabalho sobre a conservação. E, enfim, tenho certeza que o professor Bruno, o professor Emanuel devem estar chegando, mas, dentro desse nosso adiantado da hora, a gente vai dando início aos trabalhos. Eu sou Gelson Rantilho de Almeida, sou professor titular de História da UERJ, do Departamento de Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação de História Social e diretor da Conselho Grande. No momento, acumulando as três funções: chefe do departamento, coordenador do programa de pós-graduação e também do diretor da unidade da Conselho Grande. A Conselho Grande é uma unidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa apresentação de hoje, a gente vai sair até o final. Eu vou explicar para vocês, já não vai ser tão longa, vai ter áreas que vão faltar 5 minutos, por favor, se lembrem, porque a ideia é compartilhar algumas reflexões com vocês, aproveitar o espaço do fórum. Aliás, eu parabenizo mais uma vez a organização, a coordenação, o organizador está excelente, a coordenação, excelente a recepção e tudo que está acontecendo em relação ao nosso 8º Fórum Permanente de Museus Universitários. E esse é um espaço para nós privilegiados de discussão, de reflexão. Então, eu não quero apenas apresentar para vocês imagens bonitas da Conselho Grande, que é lindo, mas é um paraíso perigoso, como já diria o Cazuza. E a gente vai tentar problematizar algumas questões. Então, o tema, Ilha Grande, ecologia de saberes, identificação, representação, conhecimento e transformação. A ideia é que a gente tente compreender um pouco desse processo de que transforma, que seria um projeto de um ecomuseu, poderia ter sido um museu tradicional, quando houve o termo de cessão, ou seja, a Ilha Grande era uma ilha-prisão, antes de ser uma ilha-prisão, era uma ilha ocupada há milhares de anos por povos sambaqueiros, que depois não deixaram vestígios, não são necessariamente os tupis, nem os tupinambás. Então, a ilha ficou deserta, mas ela ficou sem uma ocupação permanente. Você tinha alguns povos que passavam por lá. E aí, quando você tem a invasão dos europeus, portugueses, franceses, você passa também a ter os escravizados, troca com povos indígenas e a formação da cultura caiçara. Só que isso acontece em algumas comunidades, mas especialmente em algumas outras, tem até colonização japonesa, como o caso de Matarice e Bananal, fábrica de sardinha, mas especialmente no caso do Lazareto, do Abraão e de Dois Rios, nós tivemos em 1884, nós tivemos em 1884 a compra das fazendas, no caso lá da fazenda do Universidade, depois da fazenda Dois Rios, para transformação, no caso do Hospital de Quarentena, que é o Lazareto, e de outro, de uma colônia correcional, como era a correcional Dois Rios. Fazenda Dois Rios é essa que desde o século XVIII era uma importante fazenda já, não só de cana-de-açúcar, mas de café, e a gente eu vou explicar ainda um pouco melhor isso, que tem a ver com o que ele está fazendo, mas também de tráfico de escravizados, contrabando. Então chegavam lá, a partir de 1830, esse contrabando eram latinizados, aclimatados e depois vendidos para o continente. Bom, tudo isso vai colocar como pano de fundo que é uma história complexa, é uma história bastante intensa de ocupação humana, então não tem nada de paraíso de uma Mata Atlântica intocável, mas é assim um importante exemplo de uma Mata Atlântica que é capaz de se regenerar inclusive com a participação humana, com o desenvolvimento integrado, apesar de que parte da ocupação também tenha destruído, e hoje a gente faz parte dessa história do reconhecimento enquanto patrimônio mundial da Unesco, enquanto reconhecimento da preservação da Mata Atlântica Insular, de pesquisa, mas também de preservação do patrimônio histórico,
né, e de tudo mais que a gente vai ver um pouquinho agora aqui. Bom, para você ter uma noção desse território, são 193 km². A nossa sede fica no campus da UERJ, em Vila dos Rios. Aqui a Ilha Grande, a localização entre o Rio de Janeiro e São Paulo, fica a 400 km do São Paulo, 150 do Rio. Ali onde está aquela bolinha vermelha é do lado oceânico, mar aberto. Então, se você tentar chegar de barco, lá não tem pia, e tirando a época de verão que o mar está mais calmo, você não consegue atracar lá. Esse lado do mar aberto é complicado. Então, você tem que chegar pelo Abraão, que é a vila, e aqui nós temos as principais praias e comunidades. São 18 comunidades da Ilha Grande, e a gente está presente em todas elas, e também 10 escolas. Então nós temos atuação, parceria, atividades em 10 escolas da Ilha Grande. Agora mesmo, nós, a partir de um projeto da FAPERJ, conseguimos para todas as escolas equipamentos de laboratórios de ciências e também de equipamentos de artes. Aí você diz assim, o que o Ecomuseu ganha com isso? O prazer de contribuir para a educação daquelas crianças e afluir um bom trabalho dos professores. Porque isso é parte do Ecomuseu. Então, foi naquele dilema lá do início, quando teve a inclusão, podia ter sido criado um museu tradicional para a reivindicação da comunidade. Podia não ter sido criado nada, mas foi criado a primeira ideia de um museu e depois que fosse um ecomuseu. Então, quando a Miriam Sepúlveda está pensando lá junto com o Mário Chagas, a ideia de ecomuseu é que integre essa gestão do território junto com as diferentes comunidades. E por que Ecomuseu Ilha Grande? Porque a sede está em Dois Rios, mas a visão ela é ampliada de todas essas comunidades, e não apenas de Dois Rios. E mais, a gente ainda ampliou, porque eu falo da Ilha Grande, mas a nossa atuação hoje, ela está presente em toda a Bahia da Ilha Grande. E tem parcerias, atividades com o Quilombo da Marambaia, o Quilombo de Santa Isabel de Santa Justina, o Quilombo do Bracuí, a aldeia Guarani Sapucaí. Aliás, eu estou usando uma pulseira já de alguns anos. A pessoa ficou até surpresa, a gente fez atividade com eles agora no dia do meio ambiente. Aí olharam assim, poxa, o senhor ainda usa, professor? Eu uso, claro, está aqui. De vez em quando solto, eu dou um jeito, faço a gambiarra, aprendo, mas está aqui, estou usando. Tá tudo com a fitinha do seu do Bonfim também. E toda essa visão ela é multifacetada, porque ela é uma visão de uma ecologia de saberes interdisciplinar. E só pode ser assim, só funciona assim. Se você tiver que trabalhar de forma estratégica, não vai rolar. Então é interessante, só voltar aqui, ter uma noção, porque vocês têm cada comunidade dessa, tem estrada lá? Não. Tem ponte lá? Não. A única estrada que liga Abraão a Dois Rios, e é uma estrada que foi iniciada na época da Fazenda Dois Rios, complicado de Lula e tudo mais, depois alargaram, e foi criada na época pelos presos, que trabalhavam cerca de 100 presos todo dia na estrada, nessa manutenção, estrada de terra. É uma estrada de mais de 100 anos, é uma estrada mais de centenária, e que tem uma conservação extremamente precária ao cargo da UERJ, que é o que tem, e é o único lugar que tem estrada. Como é que é o acesso das outras comunidades? Ou é por mar, e aí barco é privado, canoa, lancha, ou por trilha. E as trilhas, elas são de média para pesada, algumas trilhas levam 2 horas, nessa trilha para Dois Rios levam cerca de 2 horas e meia. Eu, nos bons tempos, no auge da forma, fazia 1 hora. Não é o padrão, porque às vezes o pessoal fala assim, não, trilha é facilzinho, vai lá, é 1 hora. Não é. Embora seja uma trilha mais larga e tal, mas... E tem outras que levam 3 horas, 5 horas, então é a dificuldade que você tem de acesso lá. Então aqui é para ter uma noção, aqui é a capital, a grande metrópole da Ilha Grande, com cerca de 5.000 habitantes. A Vila Nova Sacro do Céu, que é, na verdade, um conjunto de pequenas comunidades, é uma enseada entrecortada com várias pequenas comunidades, e tem aquele fenômeno da luminescência, que é muito bonita à noite também, é um lugar incrível para passar. A enseada das Estrelas fica aí também junto com o Sacro do Céu. A enseada de Palmas, que mora no meu coração, porque eu tenho uma história longa de amor com a ilha. Eu há mais de 50 anos frequento a Ilha Grande, desde meus
pais, e Palmas era onde, desde moleque, adolescente, ia para lá acampar, depois ia de lá para surfar, para ir para Lopes Mendes, e continuei fazendo isso direto com as minhas filhas, com tudo, e até depois passar a trabalhar lá. Mas a minha história é muito anterior a trabalhar, o que me salvou de muito perrengue também. A Enseada da Sativa, que é a terceira maior vila, com cerca de 1.000 habitantes. A Enseada de Provedar, que é a segunda maior vila, cerca de 2.000 habitantes. É interessante porque essa vila, até cerca de uns 15 anos atrás, era uma vila fundamentalista. Era quase que um estado teocrático. Era um pastor que controlava e tudo que era feito só era feito com autorização, com permissão desse pastor. Você não chegava lá como turista, você tinha que dizer quem você era, parente de quem, para casa de quem seria, senão você voltava do barco da mesma hora. E a gente, ao longo do tempo, foi construindo uma relação, tanto com as escolas quanto com a igreja, e a gente hoje consegue fazer trabalhos lá, permanentes com as escolas e com as comunidades. O penúltimo Natal, a gente fez uma atividade lá, muito legal, com cerca de 500 pessoas, com chuva. Aí tinha o pessoal falando assim, não, mas a gente tem que ficar aqui na escola. Cara, ninguém está aqui na escola, está todo mundo lá na praça, eles querem estar lá. E uma coisa que eu confesso que foi muito tocante para mim. Ver as mães virando assim, professor, tira foto com o meu filho, bota lá no Instagram do Ecomuseu, eles ganharam a bola, ganharam o negócio, bota eles brincando. Eu sei que hoje essa questão é uma questão extremamente sensível, por conta da questão do abuso que você tem, da questão infantil, de adolescente, mas eu tenho um outro lado que eu vejo assim, há muito da inocência ainda nisso. E eu falo assim, eu não vou frustrar o sonho daquilo ali, daquelas pessoas de verem isso, porque eles não têm esse registro normalmente no dia a dia. Hoje, até melhorou muito, porque melhorou um pouco a internet e o WhatsApp é a nova canoa Caiçara. Então as pessoas conseguem se conectar via WhatsApp. Vamos lá. Praia Vermelha, que é uma praia vermelha muito próxima da Sativa, vai passar. Praia da Sativa. Sítio Forte, só se tem uma noção da diversidade. Enseada do Bananal, a colônia japonesa. Aventureiro, minha segunda casa, é uma colônia caiçara que ainda continua se resistindo, preservando. É uma reserva de desenvolvimento sustentável. Vai passar linda. E introduzir a cidade prisional. Acho que passou aqui a Praia da Longa, que é onde a gente tem hoje um canoário caiçara, que a gente tem todas as 20 tantas canoas caiçaras que estão preservadas. A gente é uma propriedade privada que está fazendo uma parceria com o Ecomuseu. A gente está musealizando o local com todas as informações, com tudo, e a ideia é ser aberto ao público com visitação agendada. E até onde eu sei, é a única no Brasil. E é um lugar fantástico, incrível. E essa cidade prisional, depois que vier fazendo o jeito da colônia convencional, você tem a colônia em si, que era uma outra forma, utilizava ainda a instalação da fazenda, as senzalas eram onde ficavam as prisões. Graciliano Ramos, que teve preso lá, ficou numa dessas celas, que eram antigas senzalas. E aí depois o Estado Novo, com Getúlio Vargas, faz um mega investimento de modernização das prisões, lá em 2000 inclusive, e cria a colônia agrícola do Distrito Federal, que é essa que você está vendo aqui, que foi a mais famosa, a colônia agrícola, o Instituto Penal Cândido Mendes, foi a mais importante prisão política do Estado Novo, de presos da Segunda Guerra Mundial e de presos durante a ditadura civil, militar e empresarial entre 64 e 85. E também onde fundiu o Estado Novo. Aqui o momento da implosão, extremamente traumático, porque poderiam ter preservado parte dos prédios, como um museu, enfim, com alguns usos, mas a ideia, me parece que era realmente demolir oficialmente para apagar a memória da violência, da tortura daquele lugar, como se fosse uma nova Bastilha brasileira. Essa é a versão que eu escutei de alguns companheiros da época do governo. Particularmente, eu discordo, acho que havia um interesse imobiliário, especulação turística, havia vários projetos de resort com expulsão dos moradores, e era isso que estava sendo colocado para lá. Essa era a ameaça real. Aqui um pouco o protesto dos moradores da época, a manifestação. Hoje estão todos adultos, eu muito rico, eu não gosto da foto com eles. Vai passar. Aqui é a localização. Então vocês veem, no
outro lado lá está no juízo aqui. E nós temos lá com a termo de exceção, foi passado por algumas universidades que não aceitaram, que só aceitavam se tirassem os moradores. A UERJ foi a única que aceitou que recebesse os geologios e aquele território com todos os moradores. Isso não é tão simples assim, teve problemas, e foram construídas duas unidades. A primeira, o SEAD, o Centro de Estudo em 1995, inaugurado a sede em 98, e o Ecomuseu, que foi criado em 1999 e reconhecido oficialmente pela universidade apenas em 2007. E aí tem história. Aqui são os núcleos do Ecomuseu, o Museu do Cárcere, o Museu do Meio Ambiente, o Parque Botânico, o Centro Multimídia. A nossa missão, que de fato é sempre buscar integrar a comunidade como protagonista do seu território, fazer com que haja sempre essa forma de organização, a preservação, a valorização, o conhecimento, a integração de todos esses aspectos multifacetados do patrimônio material e imaterial, todo tipo de conhecimento, seja científico ou tradicional, e ainda promovam a promoção da reflexão sobre esse conhecimento. Vou passar muito rapidamente, isso aqui é um que ele está passando agora por uma grande obra, nós fazemos um processo. Já? Caraca! Bom, vou ter que acelerar mais um pouquinho. Por um projeto na FAPERJ, ano passado. Então, essa obra ela está em vias de conclusão. São mais de 3 mil metros quadrados de obra. Na verdade, mas não é obra nova, é uma obra que foi aprovada em 1911, a gente iniciou, ela foi inaugurada em 1915 com um terço, onde tem a exposição Certos Modos de Caiçara, e de lá para cá tivemos diferentes etapas e agora estamos aguardando a superação de entraves burocráticos para essa conclusão. Enquanto isso, o dinheiro está parado. É absurdo contar isso, mas essa é a nossa realidade. A gente atende, nunca para a burocracia, todos os procedimentos nunca são suficientes. No entanto, eu preciso daqui a pouco prestar contas, entregar relatório, e mais do que isso, é material que eu estou perdendo e está se deteriorando. Então essa é a exposição certa de Caiçara, vamos ter que acelerar. Vamos lá. Aqui são alguns aspectos, a gente trata com a casa, habitação, moradia, fala de farinha, os títulos urbanos, aqui é o Parque Botânico, é um lugar que é a Comissão da Unesco, a gente recebeu, e foi um dos momentos fundamentais para que tivesse o reconhecimento da Ilha Grande junto com Paraty como Patrimônio Mundial da Humanidade. Aqui, hoje, mais uma estufa nova também, o parque tem crescido, é uma das principais referências internacionais de Mata Atlântica insular, a gente estava falando anteontem sobre isso. Dos aspectos que implicam gestão, ensino, pesquisa e extensão. Então, o Ecomuseu, ele é, de fato, um exemplo vivo de que é pesquisa, ensino e extensão de forma indissociável. Aqui, a gente desenvolve tecnologia. Isso aqui tem alguns anos atrás, agora pode parecer algo banal, mas quando a gente fez isso há coisa de 8, 9 anos atrás, era uma novidade. Tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada. A gente digitalizando o movimento, objetos e também trazendo exposições autorizadas de outras civilizações e culturas para apresentar para as comunidades. Espera aí, crianças, escolas, professores, comunidades que nunca saíram da ilha passaram a visitar coleções de outros museus do mundo, do México, de Lima, da Europa, enfim. Esse é o Museu do Cárcere, reconhecido ano passado como museu de lugar de memória da ditadura militar. A gente integra a rede de memória junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E aí é um museu que trabalha com a memória da questão prisional, mas também com a questão da cidadania, direitos humanos e da liberdade. Então, é bastante rico, intenso. Foi o primeiro e o que a gente acabou dando nesse primeiro momento uma atenção um pouco maior. Comida e caça, pensar o que a gente não pensa. As pessoas tinham que se alimentar, lá era uma colônia agrícola, tinha produção lá, nem tudo que necessitava produzir, tinha que comprar, tinha que fazer, preparar. Então, toda essa complexidade está sendo trabalhada lá e tendo essa reflexão.
seu Júlio, é o último preso que está chegando na internet. Tem muita coisa para falar. Pode ir. A escadaria dos direitos no lugar que está gravado é um lugar simples. As pessoas olham, tiram foto daquilo, sentam, mas só que não é isso. Quando a gente vai para a escola, a gente aproveita e faz a reflexão. O que é o direito à educação? O que é o direito à cultura, à democracia, cidadania e direitos humanos? Isto, ainda por cima, no lugar que tem essa questão evangélica muito forte e, sobretudo, bolsonarista muito forte. E a gente precisa, independente de credos religiosos ou políticos, aprender a respeitar democraticamente a vida e o direito de todos os outros. Isso é um valor que para a gente é inquestionável. Aqui a sede administrativa tem a biblioteca comunitária, a biblioteca da ilha, tem a sala da atenção, tem os espaços das crianças que estudam, fazem oficinas, tem autonomia, a gente sempre pede ter um adulto supervisionando, dos funcionários, enfim, tem a sala multimídia também, tem muita coisa. Aqui é o Centro Vivência, é um lugar de palestras, oficinas, shows, eventos, festas, enfim, tudo acontece lá, é um lugar incrível. O Centro de Cultura e Liberdade do CFE é integrado ao Museu do Cárcere, é uma outra instalação onde era a enfermaria, e a gente conseguiu recuperar, estava caindo. Aliás, todos esses prédios estavam caindo. A gente recebeu com o início dessa recuperação uma sala, e nós temos hoje 13 edificações recuperadas, em grande parte com patrimônio público. Pertencem hoje ao ERJ e foram financiados com recursos da FAPERJ, principalmente, eu que agradeço, CNPq em parte, e também da própria UERJ. Aqui o Canuário Caiçara, que eu falei, Canuário Caiçara da Lúcia Braga, é um pouco da magia do lugar, enfim, é uma encosta com 3 andares, com coisas incríveis. Pode passar, e aqui os projetos que a gente vai falar. Aqui, eu vou apresentar os projetos, mas antes de falar de projetos, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é importante. A gente normalmente está falando aqui de museus e coleções universitárias. Primeiro, as coleções universitárias, elas em geral, elas são desconectadas. Eu falei daquelas comunidades que funcionam como ilhas, mas elas também funcionam como ilhas. Somente os professores, pesquisadores e seus alunos têm acesso àquelas coleções, ou no máximo aqueles que integram uma rede muito específica e limitada. Nós precisamos romper com isso. Então, a ideia e o desafio é que se formem redes dessas coleções para que elas possam estar, ou então que você possa ter formação de museus de caráter científico que integrem essas coleções. Então, eu não tenho uma posição fechada. Em alguns casos, acho que é melhor a organização em forma de rede. Em outros, o melhor é conseguir um lugar, um prédio, uma instalação apropriada para reunir aquelas coleções que tenham integradas. Na gestão passada, eu fui incumbido a criar um projeto do Museu da UERJ, não provisório, mas era um museu que reunia grande parte das coleções científicas da universidade, porque são dezenas e dezenas, são incríveis, são especialíssimas, mas que estão lá dispersas, sem conhecimento, sem visitação. Esse museu não saiu, apesar do empenho da reitoria passada, não sei exatamente como agora a nova reitoria vai encarar isso, mudou um pouco a percepção, fizeram um levantamento em formulários, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que essa é uma questão que nós precisamos problematizar. O Ecomuseu Ilha Grande optou por fazer uma coisa diferente. A gente tem esses núcleos, embora os núcleos tenham as suas especificidades, mas a gente trabalha tanto com as especificidades de cada núcleo, mas também com a interdisciplinaridade. Então a gente tem Semana do Meio Ambiente, Semana de Ciência e Tecnologia, a gente queria os arconautas. Então junta grupo de pesquisa de morcego, de história, de turismo, arqueologia, biologia marinha, botânica, e vai todo mundo junto e misturado e faz as idas às escolas e apresenta. Ou então recebe as escolas e também apresenta tudo isso lá. Por quê? É a melhor forma que você tem de cativar, e a gente estava falando, eu senti falta de não ter tido também o grupo de divulgação científica, porque isso é fundamental. Tem um espaço que ele está preservando, que é um lugar que de dia tem uma vista incrível de toda a vida, mas ele está sendo pensado para a noite ter um lugar que seja de observação do céu. Eu tenho astronomia lá? Não, mas a gente vai pretender ter, a gente vai ter parceria, seja com a própria UFRJ,
UERJ com MASH são os parceiros. Então, são coisas que a gente precisa ter. Agora, vou passar rapidamente, vocês terem uma noção da complexidade da dimensão deste que é hoje, né, um dos mais importantes ecomuseus, não só do Brasil, mas do mundo. Né? E da dimensão que foi começar com uma bolsista e de que hoje nós temos cerca de 30 funcionários. E é insuficiente, não temos recursos suficientes, mas temos sim muita boa vontade para fazer com que não só aqueles que são membros da equipe, mas professores, pesquisadores, afins, e integrantes da comunidade, parceiros, que participem dessa empreitada. Agora mesmo, estava recebendo ontem pedido de visita de escolas. Isso é algo que acontece todo dia. E aí, eu vou pedir para você passar só para o pessoal ter noção. Então, aqui, os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente já atingia antes o que era chamado de Agenda 21, né? E aí, quando a gente já fazia, e aí um dia eu olhei, eu fui representante brasileiro na COP26. Aí eu olhei assim, cara, a gente já faz isso. E aí juntei, né? E foi muito interessante perceber que a gente já fazia exatamente os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o Ecomuseu Recife é um projeto que já foi premiado internacionalmente e acabou com o problema do lixo de PET lá. E aí a sala da televisão, Marida, que é a nossa grande amiga e parceira, que infelizmente está deixando lá alguns dos projetos, né? Não é só arte, é primeiro que a geração de renda para todos eles, o Ecomuseu não fica com nenhum dinheiro, tudo que é feito e vendido fica com o artesão. Não fica nada com a gente. Né? E a gente faz vários projetos, inclusive em mundo de PET. E aqui são oficinas que a gente faz. Então a gente leva exposição também fora da ilha, para várias outras cidades, né, do Rio de Janeiro, e oficinas também de trabalhar com PET para outras comunidades e outras cidades. Aqui o mundo de PET. Alguns dos projetos que a gente trabalha com biologia marinha, a maioria das fotos são eu que tiro mesmo. Pode passar, eu até com quem eu falei, olha, se quiser ter uma foto com um mergulho com centenas de golfinhos, é melhor que Fernando Noronha. Esse era um projeto também que foi premiado como Hipermuseus internacionalmente. A gente tem médico lá? Não. A gente tem enfermeiro? Não. A gente tem parceria, tanto dentro do Oeste quanto com a Prefeitura de Janeiro. Isso fez com que aumentasse enormemente o acesso daquelas pessoas, né, ao serviço de saúde. Outro projeto de turismo básico comunitário que a gente tem, foi pioneiro, infelizmente mudou um pouco a direção local da Associação de Moradores e fizeram caminhos completamente equivocados e abandonaram esse projeto, mas ele está de pé para outras comunidades. Biblioteca comunitária, tem um projeto que é uma biblioteca em cada praia. Então a gente tem que tentar colocar, estabelecer junto com a comunidade em parceria. A gente consegue o acervo, a gente consegue a biblioteca, mas quem administra, quem toma conta, quem faz funcionar é a comunidade. Aqui, como eu falei daquele projeto de realidade aumentada, a gente leva, mas não tem recursos. Cara, a gente arruma, imprime o QR Code, transforma os principais celulares com o aplicativo, coloca naqueles óculos que a gente compra naquelas comunidades naqueles centros mais baratos, bota para todo mundo ver, e você acha que é só criança? Os adultos ficam fascinados. Tem uma imagem, então, que tem um sarcófago com uma múmia, só que ele não é fechado. Ele, conforme tem movimento, ele abre e a múmia sai. Cara, é indescritível. Vai passar. O projeto do Museu de Família, neste exato momento ele está parado, ele está com problemas de museólogos, mas a ideia é que a gente médico de família. Os médicos não vão na casa das pessoas, os museólogos vão na casa de determinada comunidade. Então a gente escolhe uma comunidade por ano, vai, pergunta, vê o objeto, faz tudo e depois transforma em exposições. Tá? Não, professor, só um segundo. Tem mais alguém que vai apresentar aqui presente? Porque tem 5 apresentações previstas, mas só tem vocês dois. Estou dizendo isso para você ir com mais calma. Ufa! Adoro! Não adianta a gente se desesperar, correr, tendo tempo, então vamos aproveitar ao máximo aqui a fala do professor, porque o projeto é lindo, ele está se esforçando ao máximo para passar tudo, mas aí fica comprometido. Uma coisa que a gente pode ir um pouco mais
espaço. Obrigado, eu agradeço. Então, porque a gente faz roda de conversa e as pessoas expõem suas... Gente, é fascinante. Isso gerou alguns produtos, além de exposições e tudo mais, acervo para o museu, que passou a crescer muito em relação a esses contatos, e uma série de 3 filmes documentários sobre as primeiras edições que a gente fez. E foi muito importante ter feito isso, porque várias dessas pessoas que participaram, infelizmente, já faleceram, porque as pessoas mais idosas. Então, se elas não tivessem registrado ali a sua história de vida e várias outras histórias, tristes ou engraçadas, a gente teria perdido essa memória. Foi muito legal. Eu fiz uns anos atrás um lançamento numa comunidade e estava lotado de adolescentes no auditório lá, e aí falei, tio, é minha avó, é minha tia, olha só. E foi legal, porque não era coisa assim, puxa, não, era só lembrança bonita, bacana, e lembranças que eram inspiradoras. Eram inspiradoras porque lá você tem apenas ensino médio. Então hoje tem um problema de que você quer algo mais, você quer um trabalho melhor, você quer estudar mais. E como conciliar, como fazer isso? Como eu estou fazendo, está dando caminho. A gente começou lá, quando a gente começou a ter funcionário contratado, terceirizado, a maioria não tinha ensino fundamental. Ao longo dos anos, a gente conseguiu fazer um esquema de escala, de horário, em que todos concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, e todos, quase todos, a maioria, está cursando o ensino superior. E nós temos também, ao longo do tempo, concursos. Então, as reitorias foram apoiando para que a gente realizasse concursos para lá. Concursos para museólogo, para arte educador, para botânico, para serviço administrativo, que são alocados para trabalhar na Ilha Grande. Não precisa morar lá, mas tem que estar lá. Então tem que ter um esquema de escala, e a gente conseguiu ampliar. A gente tem 3 alojamentos para dar conta dessa equipe. Então observa que essas coisas são casadas. E aí a busca de recursos, infelizmente, todos os projetos que nós conseguimos recursos foram projetos de pesquisa. A gente é uma unidade extensionista, a gente trabalha com pesquisa sim, pesquisa hard, divulgação científica, trabalha com ensino, porque ele tem alunos, tem turmas, tem de graduação, de pós, mas era de se pensar que a gente tivesse recursos de outros fundos, mas é sobretudo recursos de pesquisa. Já pode passar. Aqui é um projeto relativamente novo, você vai dizer assim, engenharia, sim, parceria com a arquitetura, com engenharia. E a engenharia faz o quê? Reformas de baixa, faz a consultoria, reforma de baixa renda. Então as casas, as pessoas têm problemas simples. A engenharia vai lá, com o engenheiro, com o seu ofício, e mostra como é que pode resolver. Às vezes, com lônus, que você faz a impermeabilização do telhado e acaba com problema de goteira. Às vezes, com um pequeno material que você faz um ajuste, com baixo custo. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem a tecnologia, tem o know-how de como fazer isso também para as escolas. Então, é um projeto de grande potencial inovador, que tem tido um trabalho bem legal. Aqui é uma das experiências para mim mais emocionantes. É uma peça sobre um artesão e um pescador caiçara, que existiu de fato sobre a vida dele em Arraial do Cabo, mas a gente levou essa história que era semelhante e ensinou essa peça no chão da areia da praia de Aventureiro, para uma comunidade caiçara. E a equipe já teve a sensibilidade, quando a gente chegou na véspera, de me perguntar algumas coisas e sair atrás das lideranças e adaptar a história que era de lá para ali. Isso ainda vai ser, isso virou um documentário também. É que a gente tem pouca gente para fazer as coisas. Então, e tem muita demanda, então ela não está pronta ainda para ser publicada, mas vai ser em breve. E foi emocionante. Ainda tem a biblioteca, a inauguração da biblioteca da Praia do Jaturi. Tem lançamento de livro lá também, tá? A gente. Incrível. Aqui, pessoal, são alguns aspectos. A gente está reformando, a gente descobriu no meio de entulhos, escombros, uma parte do que a gente chama de anexo, de galerias de celas
originais, não foi implodido? Só que algumas ficaram cobertas por escombros e são originais. E são pelo menos 8 ou 10 originais. Quando eu descobri, levei anos para conseguir recursos, levei anos. A gente teve que remover com cuidado, depois de refazer as escolas. Vocês viram o Museu do Cássio bonitinho? Aquele Museu do Cássio bonitinho, ele teve que ser todo refeito nas colunas e vigas, porque senão ele ia cair. Então esse prédio a gente fez as escolas e depois refez também as colunas e vigas. Só que a gente vai manter ele por fora com aspecto de velho, deliberadamente com aspecto de escombro. E por dentro reformado, a gente vai manter 2 celas originais, que a gente encontrou, né? Só que sempre no meio do caminho tem sempre uma amiguinha, aquela ali é uma jararaca. Eu já lido com elas, são minhas amiguinhas. Eu só tenho medo mesmo de jararaca-sul, que elas atacam. A jararaca, ela dá aquele levanta ali, olha, é mais curiosa. Se você não pisar nela, ela não vai fazer nada contigo. Não, detalhe, aquela criançada foi legal, porque eu fiquei um mês com ele direto. A pessoa pensa, nossa, você fica lá de quanto tempo? Depende, agora eu estou indo uma vez por mês, mas teve época que eu ia toda semana, teve época que eu ficar 6 meses direto lá. Essa época da aula que a gente descobriu os escombros, eu percebi que se eu saísse de lá, muita coisa ia se perder. Então eu fiquei um mês direto com eles e eu transformei cada peão no Indiana Jones, porque conforme eles encontravam nos escombros uma peça, tinha lá o lugar do depósito do acervo. Então virou um acervo sobre a vida dos presos naquelas celas. E eles ficavam todos orgulhosos. Eu achei que essa foto estava aí, que eles estavam todos abraçados, todo mundo achando que era o próprio Indiana Jones. Vai lá. Aqui, pra vocês terem uma ideia, esse casarão tinha sido condenado a uma casa que a gente transformou em alojamento. Eu me recusei a aceitar que isso fosse colocado abaixo para virar escombro para ser jogado na estrada. Então ainda tem isso, de vez em quando você tem que lidar com os setores internos, com essa burocracia, porque é preciso estar lá e entender qual é a nossa realidade, qual é a nossa demanda, e ninguém sabe melhor disso do que a gente. Eu não tenho conhecimento técnico, mas eu preciso que o conhecimento técnico esteja a nosso favor, esteja para nos ajudar, e não para nos atrapalhar, não para ser contra, não para nos impedir. Isso aqui foi uma homenagem muito bonita. Você deve conhecer o caso do Bruno Pereira e o Dom Phillips. Dom Phillips era vizinho e amigo de um amigo meu. E o Bruno Pereira, ele esteve lá no Parque Botânico. Né? E eu sou amigo da família dele. Então nós resolvemos fazer essa homenagem ao Bruno Pereira. Foi uma homenagem singela, assim. Apenas aquela árvore que estamos volta muda, a família reunida, mas foi emocionante. Eu sou muito emotivo também, sou racional, pragmático para muita coisa, mas tem algumas que me pegam. Isso aqui foi outra coisa fantástica. O pessoal faz muito show lá na Ilha Grande, que é tradicional, mas é show para turista, é show para bota nome de artistas e tal. E a gente ganhou um pequeno recurso lá com a Enel e vou fazer um festival de verdade, um festival Ecologia e Cultura com as comunidades tradicionais. Então eu consegui alugar uma escola de 120 lugares e levar o Quilombo do Bracuí, a aldeia Guarani Sapucai e mais um jogo na praia Grande Monucaba. E colocar todo mundo em pousada, que é caro. A Ilha Grande é bem mais caro que Fortaleza, tá? Enquanto o pessoal, a gente tem congresso, assim, o pessoal fala, custo a Amazônia. Fala, então tá, custo Ilha Grande, barco é caro, refeição é cara, hospedagem é cara. Então eu consegui colocar todo mundo em pousada lá e fiquei junto, né? Porque ainda tinha isso, problemas de preconceito, de várias coisas, inclusive, infelizmente, coisas que eu fui saber depois, que eu tentei cercar de todos os cuidados para que não acontecesse, mas fui saber depois que. E a gente botou lá roda de conversa, jogo, pode passar, é muita coisa. Forró, banda de reggae. Peraí, isso aí não é. Eu até canto um pouco, mas não é isso não. Foi o seguinte, isso era dia da consciência negra. Tinha acabado de. Teve um momento, nota de rodapé, que a gente foi cantar no meu CRAI, e aí eu fui explicar o que era o que era. Mas isso aí tinha dado meia-noite.
E aí eu virei, gente, vocês sabem que o dia hoje? E tinha umas 300, 500 pessoas ali assistindo. Eu falei, não, hoje já passou de meia-noite, é dia de consciência negra. Então hoje é dia da gente estar refletindo, pensando sobre a consciência negra, aquilo que é importante no país que tem 4 séculos de escravidão, de fazer toda essa... Só que não adianta pensar em consciência negra apenas hoje. Tem que pensar, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que resistir, tem que construir uma nova sociedade todo dia, não é só hoje. E quando eu fiz isso, é todo dia. Aí eu parei, stand up, get up. E aí a banda entendeu o recado e começou a entrar. E aí pronto, virou reggae, virou... E a gente tirou essa foto nessa hora aí. Isso é um pouco do trabalho que a gente faz nas escolas. Detalhe, a gente divide as equipes. E aí vai um biólogo marinho de um lado e eu, biólogo marinho júnior, por outro. A gente recolhe os espécimes vivos no local, porque é importante que as crianças conheçam esses espécimes. Alguns outros que não conhecem também a gente leva. Só que a gente leva, apresenta na caixa estanque e depois devolve para o mesmo lugar para o mar. Teve um episódio daquela escola brasileira, aí eu estou chegando com roupa de mergulho lá na caixa, a diretora, que já me conhecia, professor, você não pode entrar aqui assim. Eu falei, senhora, eu estou com a caixa estranha pesada no colo, eu preciso levar até algum lugar para baixar. Depois eu vou até lá no fundo e troco de roupa. Mas como é que a senhora não quer que eu entre assim? Eu tenho que entrar com essa caixa. Eu vou deixar aqui no portão, a senhora pega? Ela olhou para mim, não, você tem razão. Tem hora que às vezes as pessoas não pensam, né? Então aqui um pouco dessas atividades, os ergonautas lá, Kézia, ela está antes de mim, ela era minha bolsista antes de estar lá. Conheci adolescente e hoje já está casada, tem filho. Aliás, isso é o que mais acontece lá também. E eu acabo pensando, porque a questão do trabalho se mistura. Isso aqui a gente foi numa reunião com os professores da Escola Brigadeiro Nóbrega, e que a gente fez toda a reunião pedagógica lá no Ecomuseu Grande. Então a gente tem projetos pedagógicos integrados, assim como tem com outras escolas também. A reunião geral da equipe, que quase sempre coincide num dia que a gente trabalha o dia inteiro e no final falta luz. Então a gente termina sempre, já virou meme nos últimos 4 anos, eu chamar de momento Coldplay. Sabe o que é isso? Aquilo que você acende isqueiro ou vela, e aí todo mundo vai e faz o momento Coldplay, tem um lado romântico, a gente não está naturalizando isso. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração, uma falta de estrutura, tanto da universidade, que a gente não tem internet decente, a gente não tem as condições de estrutura de trabalho, como também da empresa Enel, que não fornece energia. O Suzano estava falando lá, passou dias de novo, como eu passei da outra semana retrasada, dias e dias sem energia elétrica. Você vê, o espaço que a gente convive para fazer o nosso trabalho. E a gente existe. Esse é o sorriso que a gente tem, com toda a diversidade, com toda a dificuldade, com todo o perrengue, porque é essa alegria de quem sabe que está fazendo o trabalho que gosta, que está superando as dificuldades, as adversidades, para fazer aquilo que acredita. Então aqui está o convite para conhecer nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O Instagram tem muita novidade, o YouTube tem muita coisa de mais conteúdo, vale a pena. Aqui são algumas listas, eu não vou ler todos eles, todos os projetos de pesquisa, extensão e andamento, são mais de 20. Isso aqui foi aquela parte que teve a participação do COP26, que vai passar. Foi importante, foi bem legal, e a gente espera ter essa participação lá. Aqui foi ano passado, a gente passou dessa rede de lembrar e resistir, a integração com a rede de memória da ditadura militar. Um livro, isso é interessante, uma publicação financiada pela ONU, em que fala sobre ecomuseus em climate change, e o único ecomuseu da América Latina que é convidado a integrar esse trabalho sobre a mudança climática, a emergência climática, foi o Ecomuseu Grande. Então, a gente consegue sempre trabalhar com essa visão cultural, pode passar do ecomuseu, do acervo para o ecomuseu, fica o convite sempre para divulgação, qualquer coisa em contato com o nosso e-mail. Ilha Grande Patrimônio Mundial. Vou dar um spoiler. Estamos em processo de virar, já tivemos Citotécnica, projetos individuais e seremos posto avançado da Unesco.
responsáveis pela biosfera e pelo bioma da Ilha Grande. Isso traz dinheiro? Não, mas traz a chancela e traz recursos de reconhecimento do nosso trabalho. E é esse trabalho que eu estou aqui representando. Trabalho que não é meu, de Elson Rosentino. É um trabalho de uma equipe, é um trabalho de um coletivo, é um trabalho. Desculpa. É um trabalho de muitos sacrifícios de vida que a gente precisa respeitar. Tá? Obrigado. Desculpe. Não, é só. Eu ia falar disso aqui. A gente agradece a reitora pela oportunidade, a reitora de Ciência e Cultura, a equipe da Cultura que está reunida ali em frente à Santa Providência. A gente, aliás, criou uma ecobanda de toca também. A comissão organizadora do nosso 8º FPU, e ainda agradeço a Universidade do Ceará, e eu queria agradecer também tanto a rede de coleções das universidades, como a ABRENC. Eu esqueci de colocar aqui, mas a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários é uma entidade fundamental e que pouca gente, acho que conhece o dever de participar mais, porque nós, museus universitários, temos muito diálogo com a ABRENC também, possibilidade de intercâmbio. Deixa eu citar aqui o Ecomuseu do Mangue. Ele não é um museu universitário, mas ele trabalha com informações, com visitas técnicas científicas que são fundamentais para o UFC. Então, procurem a ABRENC, procurem esse contato, porque com certeza há muito a acrescentar, há muito a crescer e a construir juntos. Tá? Então é esse agradecimento final e mais uma vez agradeço a cada um de vocês ter essa paciência de me escutar aqui até agora. Obrigado. Muito obrigado, professor Gelson. Muito inspiradora a sua fala.